Minha casa? Gustavo, você mora em minha casa? Sim, acabei de ir lá, moço. Tava defecando. Olá, Web. Vacilou de novo, meu Deus do céu. Tudo bem, Weber? Ih, Weber, não sei. Weber, me fala aí, Weber, Oi. qual foi a última coisa que a gente estava vendo em sala de aula? Deixa eu ver, se eu não me engano. Era geometria. Não, John. Em matemática, o que a gente estava vendo? Era números negativos e números positivos? Exatamente. É isso, gente. O último conteúdo que a gente viu foi números o quê? Números Negativo. inteiros, né? Números negativos. E aí, assim, né? Nós passamos pelas operações com números inteiros. Falamos de adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, né? Envolvendo os números inteiros, ok? E assim, hoje nós vamos ver um outro conjunto muito importante também. Vocês sabem, eu sempre conto essa história para vocês, né? Cada conjunto criado surge de uma necessidade, ok? A necessidade de se criar os números naturais, vocês sabem que é o que? Ó, contar. Quantas crianças tem nesta sala, né? Quantos materiais, qual a quantidade de material que você tem na sua mesa, quantos lápis você tem na mão, quantos animais você tem na sua fazenda, quem é o fazendeiro? Eita, tem até fazenda. O fazendeiro é Nicolas Frango, né? Ele deve saber quantos frangos ele tem. Né? Então, para isso, ele tem que fazer o quê? Tem que contar, né? Então, surge a necessidade de contar os números naturais, ok? Mas, pessoal, haveriam operações que nos naturais eu não conseguiria fazer. Por exemplo, se eu conhecesse só os números positivos, a ideia de dívida, eu ficaria aí, o que é dívida? Se eu não conheço um número negativo. Olha, um dia está muito quente, outro dia está nevando, como é que eu vou saber, né? Que eu vou utilizar para esse dia nevando aí, esse dia que está aí abaixo de zero. Então, você precisaria de conhecer o conjunto dos números inteiros para isso. Não é assim? Então, tudo foi o quê? Uma necessidade. Então, a necessidade de contar, enumerar, foi os naturais. Não é assim? A necessidade de representar uma quantia negativa, um saldo devedor, uma dívida, né? Também a questão da temperatura abaixo de zero, a questão de uma profundidade, a ideia de profundidade também era um número negativo. Mas aí, pessoal, haveria aí uma operação que eu também não conseguiria resolver nos números inteiros. Haveria uma operação, né, que eu não conseguiria resolver nos números inteiros. Qual será essa operação? E aí, quem pode me dizer? Fala aí, ó, já com os inteiros, me ajuda eu pegar, por exemplo, 5 menos 13. 5 menos 13 nos naturais, jamais. Eu não poderia pegar 5 e tirar 13. Nos inteiros eu posso. Porque 5 menos 13 vai dar o quê? Menos 8, né? Então eu consigo resolver. Então, ou seja, qualquer operação de adição, qualquer operação de subtração, multiplicação, eu consigo realizar nos inteiros. Mas algumas divisões, não. Por exemplo, 2, que é inteiro, dividido para 5. Eu não posso. Eu não posso representar isso aí. Só conhecendo os números naturais e os números inteiros. Eu não posso pegar 2 e dividir para 3, por exemplo, dividir para 5, não posso. Eu não posso pegar 10, dividir para 13, ou o contrário, né? 13 dividido para 10.
Ou seja, haveria divisões, pessoal, que eu não consigo resolver. Haveria não, existe divisões que eu não consigo realizar só conhecendo os naturais e os inteiros. Ok, pessoal? Aí vem a necessidade de se criar um novo conjunto. Que conjunto é esse? Do conjunto dos números racionais. É aonde eu vou ter agora os números com vírgula. Eu vou ter os números com vírgula, eu vou ter as frações, eu vou ter os decimais, né? Os números com vírgulas que são exatos e os que são periódicos, ou seja, aqueles que vão repetir várias e várias casas depois da vírgula. Ok, pessoal? Então, olha aí, essa necessidade também, né, da gente de dizer assim, eu quero metade disso. Eu quero metade disso. Eu quero... Microfonia. Pronto, era Emily. Tem duas Emily aqui na área, né? Pois é. Então, pessoal, essa coisa, esse fato Eita! de você dizer assim, esse fato de você dizer assim, metade disso, a terça parte daquilo, a quarta parte daquilo, né? Isso é a ideia de quê? De divisão, é fração, né? Então, a gente entende o quê? Que toda fração vai pertencer a esse conjunto dos números racionais. Porém, pessoal, todo número natural e todo número inteiro também vai pertencer a esse conjunto dos números racionais. Por quê, pessoal? Vou explicar agora. Deixa eu colocar uma tela branca aqui. E aí vocês vão entender. Como eu falei aqui, ó, primeiro conjunto a ser criado foi o N, que é o que? Os naturais. Naturais, pessoal, 0, 1, 2, 3 e é infinito. Negativo não entra em naturais. Depois vem a criação do conjunto Z. Conjunto Z é o conjunto que a gente estava vendo antes. É o conjunto dos números inteiros. O que ele pega, né? Ele pega os naturais e os opostos dos naturais. Então, ele vai ser -3. Vou colocar reticências aqui, ó. Infinitos números para a esquerda, ou seja, para os negativos. Infinitos números negativos. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ó. Infinitos também positivos. Se os números naturais são infinitos, os opostos desses números também são infinitos. Então, tá aí. O que acontece, pessoal? Naturais inteiros, agora veio a criação de quem, ó? Dos racionais. R, conjunto R, racionais. Quem vai pertencer a R? Os naturais. Todo número natural é também racional. Os naturais, os inteiros. Agora vai entrar para a gente as frações. Vai entrar para a gente também os decimais exatos e infinitos. Eu vou colocar aqui um E. E decimais exatos ou infinitos. No lugar desse E, eu vou colocar um OU. Olha aí, pessoal. Então, esses números aí pertencem a R. Os naturais, os inteiros, as frações, os decimais exatos ou infinitos. Ok, pessoal? Esses decimais infinitos, eu falo que são as dízimas. Vocês vão começar a ver isso aí agora, tá? Atenção numa coisa. Por que natural é racional? Porque, sim, eu não disse que toda fração vai ser racional, né? Então, o que acontece? Esse número 5 aqui, por exemplo, ó, ele não é apenas 5. Ele é 5 dividido por 1. Então, querendo ou não, pessoal, ele é uma fração. 5 é uma fração, querendo ou não, né? O resultado 5, eu posso obter ele de várias formas. Eu posso ter aqui 10 dividido para 2, que dá igual a 5, né? Eu posso ter
20 dividido por 4, que vai dar igual a 5, né? Então, pessoal, 5, a gente vê ele ali, ó, mas ele tem um oculto. Ô, John, Diga. Gustavo tá pedindo pra você aceitar ele. Gustavo não apareceu aqui, não. Se apareceu, eu Não, adiciono. já me aceitei, ele já me aceitou, já. Você já se aceitou, meu filho? Pronto. Que legal. Você me aceitou, meu filho. Então, gente, olha só, naturais inteiros. Bora colocar um número inteiro aqui, ó. Eu vou colocar aqui menos 11. Menos 11 também é racional. Porque menos 11 pode ser escrito menos 11 sobre 1. Ok? Por isso que todo número natural, querendo ou não, ele representa uma fração. Certo? Então, os naturais vão pertencer a R, os inteiros, as frações, os decimais exatos e os decimais infinitos. Tá, pessoal? E agora me diga uma coisa. De onde vêm os decimais exatos ou os decimais infinitos? Vem exatamente das frações, pessoal. Ou seja, da... Opa, não apaga não, meu filho. Ou seja, da divisão. Vocês sabem que toda fração é uma divisão. Eu acabei de fazer o exemplo aqui do 10 sobre 5, né? Então, toda fração é uma divisão. Então, se eu tenho aqui, ó, a fração 9/5, a fração 9/5, como é que eu vou descobrir o decimal que representa essa fração? É só eu pegar o 9, olha eu fazendo aqui, ó, 9 dividido por 5. Eu vou armar, pronto. Pergunto, 9 dá para dividir para 5? Ok, né? Vai dar quanto? Ah, não. Dá quanto? 9 dividido para 5, deixa eu ver. Aqui, Coloca um zero e uma vírgula, eu acho. Não, dá 1. Né? 9 dividido para 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. 5. Vou colocar o 5 embaixo do 9 e vou diminuir. Quanto que é 9 tira 5? 4. 4. Agora sim, ó, 4 dá para dividir para 5? Não. Não, porque é menor, né? Então você vai fazer o quê? Acrescentar um zero no 40, uma vírgula lá. 40 dividido para 5 dá igual a 8. 8. 8 vezes 5, 40, menos 40 dá igual a 0. 0. Ok? Então deu 1,8. Viu aí, pessoal? Então, pessoal, de onde vem o número com vírgula? Vem das frações. Aonde mais eu encontro número com vírgula? Eu encontro número com vírgula quando eu vou medir, quando eu vou dividir. Olha o caso aí, 9 dividido para 5, que nos naturais e nos inteiros não era possível. Agora que você conhece os números racionais, é possível você fazer essa divisão aí quebrada, tá? Temperatura, você vai tomar a temperatura, você pode achar 36,4 graus, pode achar 37,9 graus, né, no termômetro. Então, você também tem, você encontra esses números decimais aí no sistema monetário, no dinheiro também, né, no termômetro, medir com o metro, você pode achar 3 metros e 40, que é 3,4. Você pode achar 8,2, que é 8 metros e 20 centímetros, né? E assim vai. Então, o que acontece, gente? Toda fração vai gerar um número que? Decimal. Nesse caso aqui, pessoal, o 1,8, ele é um decimal, ó, que nós classificamos ele como exato. Ele é um decimal exato, ok? Por quê? Porque ele não apresenta várias e várias casas depois da vírgula. Aí eu vou dar um exemplo aqui agora de que não é exato. Nós vamos pegar aqui, ó, o 5 sobre 3. 5 sobre 3.
Vamos armar, né? Vamos pegar aqui o 5 e dividir por 3. Deixa eu ver se 5 vai dar para... Acho que vai dar também exato. Quer ver? 5, acho que não. Bora ver aqui. 5 dividido para 3. Ô, Johnny, você tá gravando Oi. a aula? Como é que é? Você tá gravando a aula? Tá. Tá. 5 dividido para 3, pessoal, vai dar 1 também. Tá aqui o 1. 1 vezes 3, 3, né? 3 para chegar em 5, falta quanto? 2. 2 dá para dividir para 3? Não. Não. Acrescenta um 0 e uma vírgula. 20 dividido para 3, 20 dividido para 3. 6 vezes 3 igual a 18. exato, 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 20, 2. 2. 2 não dá para dividir para 3, acrescenta um 0 de novo. A vírgula já foi colocada, não precisa mais. 20 dividido para 3, 6 de 6. novo. 6 vezes 3, 18. 18 para 20, 2. Está percebendo, pessoal? Vai ficar sempre acrescentando um 0, dá 6. Ó, Eita, Johnny, apaga isso daí, Johnny. vou fazer mais uma para não virar besta. Pronto. É isso mesmo. Então, deu 1,6666 reticências, ó, porque vai ficar dando 6 aí, ó, infinitamente. Então, esse Até é um exemplo, pessoal, de número decimal infinito e periódico. Infinito e periódico. Por que periódico? Porque tem um número que se repete o tempo todo, né? Que é esse número 6 aí. Então, eu vou colocar o resultado aqui de 5 terços, que é 1,6666 reticências, ó. As reticências servem para dizer que aquele 6 ali vai repetir eternamente, né? Infinitamente. Então, viram aí, pessoal? Viram aí? Então, os números decimais surgem da divisão, né? De uma divisão o quê? Que não é exata. Ok, pessoal? 9 quintos, 1,8, divisão não exata. 5 dividido para 3, 1,666 infinito, divisão não exata. Certinho? Então, essa é a primeira parte aí que eu posso passar para vocês aí, é de onde vêm os números decimais e qual é a sua função, sua serventia, para que serve, né? E nós já vimos agora a necessidade de criação desse conjunto R, tá certo? Beleza, então. Vou compartilhar aqui agora a tela, a parte lá do livro. Cadê? Sexto ano. Nós já começamos a aula de 2, não, Johnny? Como é que é, meu filho? Nós já começamos a aula de 2, né? Não entendi nada que você falou aí. Já vai começar a aula de 2? O livro 2. Livro 2. Então, não conversa embolado, não. Pronto, livro 2. Aí, amém. Tchau, número 1. Prontinho, pessoal. Então, segundo Página bimestre. Oi? Página quanto? Página 2. Deus, que preguiça é essa, velho? Eu nem tô aqui com Prontinho. Então, pessoal, números racionais aí, né? A primeira parte aí que ele traz são problemas com dados fracionários. Ele traz uma situação aí, né? Vamos fazer essa leitura primeiro aí, antes da gente falar do exemplo 1. Diversos problemas numéricos que resolvemos implicitamente fazem uso de funções. Olha, pessoal, função foi um conteúdo que a gente aprendeu no sexto ano. Bem simples, né? Aquelas flechinhas que a gente utilizava, que às vezes quando a flechinha vinha no sentido contrário, era operação inversa, né? Vocês devem se lembrar alguma coisa disso aí do ano passado. Então, o que acontece? Fazem uso de funções, alguns problemas, né? Fazem uso de funções que aparecem disfarçadas. Você não consegue
vê a função logo de cara, né? Ela aparece o quê? De forma sucinta ali, de forma disfarçada, ok? Então, nos cálculos efetuados. Entretanto, o reconhecimento da função por trás dos cálculos pode ser bastante útil, permitindo generalizar as ideias utilizadas para obter a solução de uma coleção de problemas semelhantes. Aí nós vamos ver uma série de exemplos que mostram isso. Ou seja, você pode pegar uma situação problema, né, e fazer uma generalização dela utilizando o quê? Uma função. Você pode pegar toda a situação problema e escrever em forma de função. Por isso que ele fala permitindo generalizar as ideias utilizadas, ou seja, generalizar o que o problema traz. Ok, gente? E aí nós temos aí, estima-se, exemplo 1, muita atenção aí. Estima-se que, após um ano, um bebê tem a sua altura aumentada em metade da que tinha ao nascer. Dessa maneira, se um bebê tinha 48 centímetros ao nascer, sua altura após um ano, será. Aí o que nós temos aí, ó? Anda, meu filho, cadê você, ferramenta? Pelo amor de Deus, aparece coisa. Sumiu, foi tudo aqui, ó, bagaceira. Aí, de onde Pronto. está esse? Olha só, pessoal, 48, vamos entender, ó, como é que você resolveria esse problema? Ele colocou aí a forma normal que você resolveria. Você colocaria o 48, que é a altura do bebê quando ele nasce. Tá aqui o 48. Mais o quê? Metade desse 48. Porque o problema fala o quê? Que um ano depois, a criança vai ter metade da altura que tinha ao nascer. Vamos voltar aí, para vocês observarem. Estima-se que em um ano um bebê tem a sua altura aumentada em o quê? Metade da que tinha ao nascer. Então, por isso que fez o quê? Pegou a altura do bebê, 48, e somou metade de 48. Agora, presta atenção numa coisa. Lembra de fração de quantia? Ele está tirando metade de 48. Então, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pegar essa fração 1 sobre 2 e fazer o quê? Multiplicar ela vezes o 48. Metade de 48, a gente faria assim. 1/2 vezes 48. Ou então, ó, veja bem, eu estou relembrando coisas do ano passado. Metade de 48, a gente sabe até de cabeça, mas utilizando aí a fração e o número que eu estou retirando essa metade, fica o quê? Metade, 1/2 vezes 48. Poderia também fazer o quê? 0,5, que é a metade, né? A representação da fração através de um número decimal, vezes quem? 48. Ano passado nós ensinamos, pessoal, o seguinte, vamos relembrar aqui, ó, vale a pena relembrar. Eu vou retirar aqui 1/3, só um exemplo, 1/3 de 900. 1/3 de 900. O que eu faria aqui? Tem duas formas de eu resolver. Ou eu vou calcular pegando, vamos relembrar aqui, ó, 900 dividido por 3, que é o denominador, e o resultado eu multiplico pelo 1. Vamos puxando pela memória aí. Ah, eu não lembro nem quem eu era o ano passado. Pronto. Mas você vai aprender agora como é que você tira 1/3 de 900. 900 dividido por 3, tanto. Vezes 1, tanto. Bora calcular? Quanto que é 900 dividido por 3? 300. 300? Beleza. 300 vezes esse 1. 300. 300.
Então, pessoal, 1/3 de 900 é 300. Agora, vamos pegar aqui, qual é o decimal? Ó, o decimal já fica complicado, porque 1/3 vai dar uma dízima periódica. Então, não vamos fazer com o decimal, mas eu vou fazer com outra fração aqui, que o decimal vai dar legal aí para a gente calcular. Vamos fazer diferente? Agora eu vou fazer através de uma multiplicação. Eu pego o 1/3 e multiplico o 300. Meu Deus, você não acredita. Olha, Eu tinha estudado esses dias. olha É só. bom o microfone. Tem as conversinhas aí, hein? 1/3 vezes 300, pessoal. E aí, 300 você faz o quê? Ó, 300 você multiplica pelo 1. E o 3 você multiplica pelo 1 que está embaixo do 300. Ó, 1 vezes 300 é 300. Tá aqui. Dá 100. 3 vezes 1 dá quanto, pessoal? 3. Certo? É 900. Eu estou botando 300 aqui, eu estou ficando doido, né? 900 aqui, ó. Pega a fração e multiplica por 900 gordão. 1 vezes 900 dá 900. Então, deixa eu apagar isso aqui. Tomara que apague só ele, né? 3, pronto. Junto também. Aí eu vou colocar 900 vezes 1, 900. Dividido em 3, aí vai dar o que de novo? 300. Duas maneiras de calcular 1/3 de 900, pessoal. Então, foi o que ele realizou aí. Ele pegou 1/2, que é metade de 48. Então, ficou 1/2 vezes 48. Da mesma forma que eu estou fazendo aqui 1/3 de 900. Eu pego a fração 1/3 e multiplico pelo 900. 1 vezes 900, 900. 3 vezes 1, 3. Aí, 900 dividido para 3, deu 300. Ok, pessoal? E aí, gente, o que nós temos aqui, ó? Como eu ia dizendo, a outra forma de você calcular usando o decimal seria o quê? Vamos pegar uma fração boa aqui. Eu vou pegar 1/5. Ou 2/5, tanto faz. 1/5. Isso aqui relembrando coisas do ano passado. 1/5 de 600. Eu não vou fazer mais nem dividindo os 600 pelo 5, multiplicando pelo 1, nem multiplicando 1/5 vezes os 600, que dá 600 dividido para 5. Não vou. Eu vou pegar aqui o decimal de 1/5. É só você dividir o 1 pelo 5. 1 não dá para dividir para 5, acrescento um 0, o 0 e uma vírgula. 10 dividido para 5 dá igual a quanto? Dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, 0. Então, eu vou fazer o quê? 1/5 de 600, eu vou fazer 0,2 multiplicado pelo 600. Aí, eu vou fazer essa multiplicação aqui agora e vocês vão ver como é que vai ficar. Olha só, 600 eu vou botar aqui em cima, 0,2 lá embaixo. Não precisa obedecer vírgula embaixo de vírgula, nada, é só multiplicar normalmente. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0 de novo, 0. 2 vezes 6, 12. 0 vezes 0, 0. Esse 0 vem aqui, né? Que eu tenho que andar uma casinha. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. Aí agora é só somar esses valores aí. Então vai dar o quê? 0, 0, 2 e 1. Eu tenho aqui, pessoal, uma casa depois da vírgula. Então vou colocar ela aqui, ó. Depois pulo uma casa, né? Então pulei aqui uma e pus essa vírgula. Então deu 120. Resultado 120. E quanto que é 600 dividido para 5?